E aí, pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos para mais esse nosso encontro. Lhe agradeço de antemão a sua companhia, né? Hoje a gente vai ter o prazer e a honra de fazer uma resenha de uma pequena, grande obra-prima, a novela Uma Criatura Dócil, de Dostoiévski, né? Já no final da carreira, o Dostoiévski dirigindo uma revista, né? Foi publicado como uma novela nessa revista, né? Em 1876. Já depois de ele ter publicado as grandes obras que o deixaram célebre, né? Como o Imortal no cânone da literatura mundial, ele publica essa novela maravilhosa. Mas antes de falar do livro, de resenhar a história, eu queria resenhar a edição, né? Eu tô aqui com a ediçãozinha de bolso da extinta editora Kozak Naif. E a galera que gosta de livro sabe que as edições da Kozak Naif hoje têm um valor absurdo no mercado do livro, são extremamente cobiçadas, porque a qualidade editorial era lendária, né? De extremo bom gosto. Mas eu queria chamar a atenção para o fato, que eu não vi em lugar nenhum, de que os livrinhos de bolso da Kozak Naif, eles são até mais geniais e de muito mais bom gosto até do que as grandes edições célebres, né, da editora. Né? Eu queria fazer uma resenha dessa pequena edição. Então a gente tem aqui uma capa maravilhosa com design de clara inspiração modernista, né, formas geométricas, com uma combinação de cores maravilhosa, né, e mas, embora a capa seja em papel cartão, ela não é lisa como as outras edições de bolso, né? Essa capa aqui ela tem ondulações muito leves, né? Em seções verticais e horizontais, que a tornam extremamente agradável ao toque, né? E aqui você vê que essa minha edição, eu morava numa casa que tinha muita luminosidade nos vitrais, então boa parte dos meus livros perderam a cor da lombada, infelizmente, né? Então ela tá aqui, tá. Mas aqui ela tinha essa cor maravilhosa até aqui, né? Aqui perdeu um pouco a cor. Infelizmente, alguns livros meus perderam a cor, mas é sinal que são meus, né? Uma marquinha, né? Personalizada. Então aqui você abre a capa e você vê que na contracapa, de papel cartão, você tem esses mesmos grafismos lindos, né? E programação visual continua de extremo bom gosto, as fontes e etc. E para completar, você tem aqui ilustrações maravilhosas feitas especialmente para essa obra pelo célebre artista modernista do começo do século XX, Lazar Segal, né, de origem russa, mas ele morava no Brasil. Então ele fez naquela época essas xilografias especiais para essa novela do Dostoiévski, que é uma atração a mais nessa edição da Kozak Naif. O Lazar Segal, o pessoal mais antigo vai lembrar da novela Vale Tudo, né, da grande atriz, uma monstro sagrada da dramaturgia brasileira, a Beatriz Segal. A Beatriz Segal, a eterna Odete Reutemann da novela Vale Tudo, ela era filha do Lazar Segal, né? Então o pai dela, no começo do século passado, fez essas xilografias fantásticas que ilustram essa edição de bolso da Kozak Naif, né? Só que eu queria chamar a atenção também o seguinte, esse livro ele é muito bem construído e a Kozak, com extremo bom gosto, fez questão de deixar isso à mostra através de os cordões que amarram o livro, eles colocaram de cor diferente, uma cor vermelha. Pô, tô tentando aqui, ó. Então o livro é muito, não é aquela cola rudimentar, não. O livro é muito bem construído, muito bem amarrado. E você vê que os cordões aqui, eles destacaram a cor justamente para mostrar que é um livro muito bem construído. Então, assim, eu tiro o chapéu para essa edição de bolso da Kozak Naif. É minha edição de bolso preferida de todos os tempos, são as da extinta editora Kozak, famosa pelas suas edições luxuosas, né? Mas as de bolso também são até. Esse livro, o bom gosto dele é tão sutil que à primeira vista passa despercebido. Quando você começa a pegar e folhear, que você nota esses detalhes maravilhosos que eu falei. Então, assim, dizem que a Kozak vai voltar. Se ela voltar, espero que volte com essa mesma qualidade. Se não voltar e você topar com essas edições de bolso em um sebo, eu recomendo que você compre. Até porque o preço deve estar bem em conta, né? Tomara que os donos de sebo não assistam esse vídeo para não aumentar o preço, né? E é isso. Vocês sabem que aqui nesse canal a gente é apaixonado por livro de bolso, né? O livro de bolso é a verdadeira essência da literatura, é o livro do leitor raiz e é a literatura para quem mais precisa, né? Acessibilidade e portabilidade, né? Você sai de manhã para resolver um problema qualquer com um livrinho de bolso dentro da sua bolsa, qualquer hora do dia você pode parar numa cafeteria, ler, então é como se você tivesse
um amiguinho sempre com você, né? Com livro de bolso você nunca está só, né? Então, sem mais delongas, vamos falar desse livro. Então, isso aqui é uma novela, como eu falei, já no final da carreira do Dostoiévski, né? Publicada na revista revista O Cidadão, o nome da revista em russo, e da qual o Dostoiévski era diretor, né? E essa revista trata, Dostoiévski se inspirou numa história real de uma moça, uma história real que aconteceu em São Petersburgo, uma moça que estava passando necessidade e se suicidou, pulou da edificação, com o retrato de Nossa Senhora, abraçado com o retrato de Nossa Senhora aqui no peito. Então essa história impressionou demais ao Dostoiévski, e ele se inspirou para escrever essa novela aqui. E a história aqui é a seguinte: o livro começa com a moça, né, no velório do moço, o corpo dela estendido e o marido ao lado, analisando em retrospectiva, lembrando todos os enlaces da vida dele, da vida dela e do relacionamento dos dois, né? Então nenhum dos dois tem nome aqui no livro, os dois são sem nome, e o livro é uma narração em primeira pessoa do marido, né? E a história foi basicamente o seguinte: ele era um senhor um cara de uns 40 e poucos anos, dono de uma loja de penhores. Ela era uma moça de 16 que chegou para penhorar um objeto querido dela, e ele percebeu que ela estava em uma situação de carestia, procurou saber a história dela, e realmente ela estava morando numa casa com as tias um relacionamento extremamente tóxico, as tias já a ponto de expulsá-la de casa, ela não tinha mais os pais. Então ele a propôs em casamento e ela, por necessidade, aceitou, né? Então o relacionamento já começou errado. E após, com o decorrer do relacionamento, ela foi desenvolvendo um ódio e um desprezo muito grande por ele. Ele foi esgrimando com esse ódio, com esse desprezo da forma que ele podia, mas sempre deixando claro na sua narração que ela era a razão da vida dele, que ele a adorava e etc, né? E o livro, as tensões entre eles vão aumentando bastante. E parece que ele é vilão da forma como eu coloquei aqui, inclusive muitas resenhas o mostram como vilão, mas eu acredito que não, ele também nos confidencia nessa narração em primeira pessoa, a sua história de vida bastante sofrida, né? Ele tentou seguir a carreira militar, mas como ele era muito introspectivo, ele dizia que ele era desgostado onde ele chegava por ser muito diferente, tem um jeito introspectivo. Então lá os seus companheiros lá do exército armaram para cima dele uma situação que o colocou em desonra, né, resumindo, e a forma dele sair da desonra, segundo os comandantes dele lá, era se bater em duelo com outro rapaz lá, na qual ele se recusou, porque ele não quis colocar a vida dele em risco por uma coisa que ele sabia que estava errada. E acabou tendo que deixar o exército e se espalhou na cidade toda que ele era um covarde. Então ele ficou numa situação muito grande de desonra. Embora ele tivesse conseguido manter sua integridade ao sair do exército, ele saiu destruído por dentro, porque o que ele queria mesmo na vida era carreira militar. E logo após sair do exército, descobriu que a sua irmã e o seu cunhado haviam dilapidado a sua herança, o que o colocou numa situação de miséria. Então, nosso personagem aqui, além da queda, ele levou o coice, né? Conseguiu se erguer depois, ficou na miséria durante um tempo, até que veio uma herança inesperada de um parente distante, uma pequena quantia de dinheiro, que o permitiu colocar essa pequena loja de penhores e se reerguer, né? E essa loja de penhores, ela é meio que simbólica, né? Era muito comum no século XIX, começo do século XX, essas lojas onde as pessoas iriam abrir mão de objetos queridos, né, em troca de um pequeno empréstimo para resolver um problema imediato, né? Então essa loja, de certa forma, nessa história, ela é simbólica, porque a relação entre eles começou como se fosse um penhor, né? Como se a moça estivesse se penhorando, né? Mais ou menos isso. Então essa simbologia é muito forte. E eles caminham, esse relacionamento tóxico deles vai escalando, né? Conduzido de uma forma brilhante pelo Dostoiévski, né? A narrativa, até chegar nesse final trágico, que não é spoiler, porque o livro já começa com ela estirada no velório, né? Então, assim, o que é que se pode dizer a respeito desse livro? A respeito não só desse livro, mas toda a obra do Dostoiévski, na minha opinião, se eu tivesse que escolher uma palavra para defini-la, eu escolheria opressão, né?
A obra do Dostoiévski nos passa uma opressão muito grande. O Crime e Castigo, os personagens eram oprimidos pela pobreza e depois pela culpa, né? O Noites Brancas, por exemplo, que eu acabei de fazer a resenha, os personagens eram muito oprimidos pela solidão, né? E aqui os personagens são oprimidos não só pela miséria e pela carestia, mas pela toxicidade do seu relacionamento, né? Tanto ele quanto ela. Então, Dostoiévski tem uma capacidade muito grande e tem esse traço em comum nas suas obras de nos transmitir a incrível opressão da qual seus personagens estavam submetidos, né? Eu, pelo menos, quando leio Dostoiévski, eu sempre leio com o coração muito apertado, né? E, sendo um homem experiente, conhecedor da vida, ele entendia que a maior de todas as formas de opressão é a pobreza, porque é a situação de pobreza que nos induz a nos submetermos a outras formas de opressão, né? Inclusive, levando esse conceito para um nível assim, mais macro, os regimes totalitários sabem muito bem disso, né? E usam a pobreza, a carestia e a fome para obter poder, né? Para obter poder. Os regimes totalitários e os pseudo-democráticos também, né? Exatamente assim. Então, o Dostoiévski tinha esse entendimento muito forte do que era a verdadeira opressão, e ele nos transmite isso de uma forma fantástica nas suas obras. Eu gosto muito do Dostoiévski, não é o meu preferido da literatura russa, inclusive o Crime e Castigo. Eu li há muito tempo, não tem resenha no canal, eu preciso preparar uma resenha, né? Até para constar, se queira ou não, é um grande clássico, eu adoro clássico. Mas eu não fiz ainda porque, por algum motivo, por mais que eu goste do Dostoiévski, eu gosto mais dos outros russos, né? Eu gosto mais do Turgenev, gosto mais do Tolstói, e acabei deixando o Dostoiévski para depois, mas a gente vai fechar aí essa lacuna, né? Vamos resenhar tudo isso. E, e é isso, pessoal. Eu queria agradecer pela sua companhia, né? Colocar um ponto final nessa resenha. Fique ligado no canal que a gente está aí recebi muitos quadrinhos para ler, muitos livros, né? Estou terminando de ler vários outros livros, vários outros clássicos também. E a gente já tem uma programação aí de muitos livros para serem resenhados, né? Tem até um que eu estou querendo passar na frente, que um amigo meu começou a ler, gostou muito, eu tenho ele aqui em casa, ainda não li, mas eu não pretendia resenhar agora, mas acho que eu vou acabar passando na frente, o Splendid View, né? Que fala sobre a Batalha da Inglaterra e Winston Churchill na Segunda Guerra Mundial. E é isso, um prazer enorme, muito obrigado pela companhia de vocês e fique ligado no canal que vai sair sim muitos vídeos de muitas coisas legais.